Nas últimas décadas, um país europeu em específico tem se mostrado uma economia cada vez mais forte. Este país tem alcançado ótimos índices de desenvolvimento humano, econômico e, ao mesmo tempo, de soberania. Ao mesmo tempo, este país é a monarquia mais antiga da Europa. Sabe de qual país estou falando? Considerado o país mais feliz para se morar, estou falando do Reino da Dinamarca. O Reino da Dinamarca. Países que dão certo. O Reino da Dinamarca é outro país escandinavo, localizado no norte da Europa continental. É uma península e um conjunto de ilhas que tem uma grande historicidade. Esta região dos países nórdicos é a região mais ao sul, logo, é a região na qual, depois da última era glacial, tornou-se mais fácil o cultivo e, ao mesmo tempo, a criação de gado. Por isso, por volta do século VII a.C., grandes povoados já eram presentes naquela região, focados majoritariamente na produção de itens agrícolas e na criação de cabeças de gado. Durante o período da Pax Romana, podemos encontrar alguns registros de interação entre os povos daquela região e o Império Romano em si. A porção principal do território da Dinamarca, que é a Jutland, a península principal, possuía diversos feudos pequenos, cada um com seu monarca específico. E embora fossem chamados de reis, eles assemelhavam-se a condes, duques e a líderes tribais. Nesse mesmo período, onde a unificação da Dinamarca começou a se tornar um processo palpável, começaram as expedições vikings. Vimos recentemente, no canal do Círculo Monárquico do Rio de Janeiro, como neste episódio, que os suecos eram conhecidíssimos pela sua classe de vikings de elite, os Rus. Entretanto, embora a Suécia e seus vikings fossem os mais bem treinados, os vikings dinamarqueses foram aqueles que mais conseguiram território além-mar. Para que tenhamos uma ideia da grandiosidade dos vikings dinamarqueses e de sua capacidade de conquistar território, por volta do final do século VIII e início do século IX, a Inglaterra, nas regiões de Wessex, Sussex e a parte mais ao sul das Ilhas Britânicas, era território dinamarquês. Isso mesmo, a Dinamarca havia conquistado e assumido o controle sobre 45% das Ilhas Britânicas. Além disso, a Dinamarca também possuía territórios na Normandia, França. Entretanto, conflitos internos entre os reis mais proeminentes das pequenas províncias e regiões da península de Jutland e das Ilhas Maiores corroborariam para o enfraquecimento das expedições vikings e a perda dos territórios da Inglaterra e da Normandia. Isso, entretanto, trouxe um grande benefício à Dinamarca, que foi a sua unificação. Segundo registros históricos, o primeiro rei da Dinamarca unificada é considerado Gorm o Velho, assumindo o seu trono em 936 d.C. Porém, aquele que é considerado como o primeiro rei de fato sobre todo o território de Jutland e de algumas ilhas menores da península ao norte da Europa foi seu filho, Harald Bluetooth Gormsen, ou Harald Bluetooth. Isso mesmo, o Bluetooth, um recurso que utilizamos diariamente na tecnologia atual, foi batizado por causa deste considerado primeiro rei da maior parte da Dinamarca unificada. Mesmo que a Dinamarca já estivesse unificada sob os descendentes de Harald Bluetooth, ou Harald Bluetooth, ainda haviam outras províncias menores concentradas nas ilhas
que viviam em conflito com Jutland. Por isso, por volta do ano de 1200, o rei Valdemar II iniciou uma série de campanhas para expandir ainda mais o reino da Dinamarca. Essas campanhas resultaram na total anexação do sul da Suécia, bem como regiões mais ao leste, local onde nós temos hoje a Rússia, Bielorrússia, Estônia e outros países como estes. Nessa batalha, o rei Valdemar II estava em desvantagem. Então, seus soldados correram para os pontos mais altos, quando Valdemar deparou-se com uma visão celeste. Descia do céu uma bandeira vermelha com a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo estampada em branco. Esta viria a ser a bandeira mais antiga do mundo ainda em uso. E esta bandeira, que os encorajou a vencer a batalha, ao mesmo tempo tornou-se o símbolo nacional da Dinamarca. E hoje é utilizada como a bandeira oficial do Reino da Dinamarca. Mesmo que o território de Jutland e das Ilhas Menores e até algumas terras mais ao leste estivessem sob o domínio da coroa, ainda havia necessidade de o país mais proeminente da época expandir a sua zona de influência. E isso se deu quase que mais do que literalmente, visto que uma descendente do rei Valdemar II, a rainha Margrethe I, foi a soberana de maior proeminência de sua época. Era uma rainha sábia, culta, e sob seu domínio e justiça, os reinos da Suécia, da Noruega e da Dinamarca foram unificados no que nós conhecemos como a União Kalmar. Posteriormente, essa união foi desfeita, com a Dinamarca permanecendo com o território da Noruega, que ela viria a perder para a Suécia nas guerras napoleônicas, com o general de Napoleão, tornando-se rei do reino da Suécia ao mesmo tempo, derrotou as tropas dinamarquesas e anexou à Suécia o território da Noruega, que por 400 anos pertencia à Dinamarca. Avançando um pouco no século XIX, podemos citar o primeiro monarca constitucional da história da Dinamarca, Sua Majestade, o rei Frederik VII, que começou o processo de modernização da monarquia e industrialização do reino da Dinamarca. Mais adiante, a Dinamarca passou por uma era sombria, a Segunda Guerra Mundial. Neste período, o Führer alemão havia prometido paz à Dinamarca, assinando um tratado de não agressão por 10 anos, mas como nós sabemos da índole deste sujeito, este tratado não foi honrado e a Dinamarca foi invadida. Com a invasão da Dinamarca, a família real ficou sob vigilância total e constante do Reich alemão. E diante da repressão constante que o Reich alemão exercia sobre a Dinamarca, e principalmente sobre o povo, o rei Christian X vestiu seus trajes militares, pegou o seu cavalo e passou a todos os dias galopar pelas ruas de Copenhagen, inspirando seu povo a resistir mentalmente ao controle do Reich alemão. Enquanto isso, Sua Majestade usava de seus próprios recursos para enviar para longe da Dinamarca os judeus que estavam sendo perseguidos. Com os próprios fundos da coroa, estes mesmos judeus eram levados até a Suécia e aos Estados Unidos, em segredo, de maneira que suas vidas fossem preservadas da mutilação e depravação moral do Reich alemão. Ao fim da Segunda Guerra, a Dinamarca passou por um processo de modernização cada vez mais constante. Mais indústrias surgiram, a moeda começou a ganhar uma estabilidade maior e, com o reinado de Margrethe II,
rainha esta que abdicou no ano de 2024, a monarquia tornou-se mais estável ainda. Sua Majestade modernizou a coroa e, ao mesmo tempo, estabilizou o país e garantiu a continuidade para que, em 2024, seu filho, o atual rei Frederik X, assumisse como o novo rei da Dinamarca. A Dinamarca hoje é uma monarquia constitucional, parlamentarista, com o monarca exercendo o papel de chefe de Estado e um primeiro-ministro exercendo o papel de chefe de governo. Os poderes são independentes, e isso garante que a monarquia dinamarquesa seja um dos países mais estáveis do mundo. Isso permite que a população preocupe-se mais com o próprio desenvolvimento e tenha tranquilidade para desenvolver durante as suas vidas as atividades que lhes agradam e fazer do reino um país exemplo em todo o mundo. Podemos citar, por exemplo, a Lego. Ela é uma empresa dinamarquesa e já se tornou a maior produtora de brinquedos do mundo. O sistema Lego também é utilizado por engenheiros, arquitetos e vários outros ramos da construção civil, pois eles auxiliam na compreensão de edificação de moradias, aplicação de novas técnicas e auxiliam até mesmo na projeção urbana. Sim, essas pequenas peças que surgiram inicialmente como um brinquedo tornaram-se um ótimo elemento de engenharia. A Dinamarca também é conhecida por sua grandiosa gastronomia e, além disso, por uma monarquia que traz ao Estado a estabilidade que ele merece. Por aqui acaba o primeiro episódio sobre a série do Reino da Dinamarca. No próximo episódio, que pode ser encontrado no card ao final deste vídeo, nós observaremos com mais detalhes como a monarquia dinamarquesa se estrutura, como essa forma de governo garante todos os índices dos quais a Dinamarca pode orgulhar-se de fazer parte e como, ao mesmo tempo, podemos trazer este exemplo para o Brasil e avançar para o modelo monárquico, restaurando a dignidade do Brasil, que foi perdida com o golpe republicano de 1889. Muito obrigado por assistir, não esqueça de se inscrever, pode ser aqui embaixo ou no final do vídeo. Deixe também o seu gostei para permitir que a plataforma recomende este vídeo para mais pessoas. Meu muito obrigado, viva Dom Bertrand, viva o Brasil!